Olá, boa tarde, como vocês estão? Aliás, aqui nesse momento que eu tô gravando é boa tarde, né? Mas você pode estar vendo esse vídeo de manhã, à noite, né? Então, seja bem-vindo aí para mais uma aula. Nós estamos caminhando para a segunda aula desse curso, desse pequeno curso que a gente vai estar ministrando aqui pelo YouTube. Lembrando que esse curso ele foi ministrado na nossa igreja local e em conjunto com alguns alunos, né, a equipe aqui do Ministério de Ensino, a gente fez esse curso que chama Escola de Fundamentos, onde a gente passa alguns princípios, né, elementares para a nossa vida cristã. E essa é a parte mais importante, né? Fundamentar para que tudo que a gente venha construir na nossa vida em Deus seja construído em cima de bons fundamentos, né? Sabendo o que realmente nós estamos construindo, sabendo onde nós queremos chegar, porque nós fazemos todas as coisas na presença do Senhor. Semana passada a gente começou então falando sobre a origem, né? A nossa origem. Porque como, né, o homem foi criado, ou o que é o homem, né? Um ser tripartido, que é formado de espírito, alma e corpo. E em continuidade com esse assunto, eu quero justamente trazer, então Deus cria esse homem tripartido em três partes com um propósito, né? Então a nossa aula de hoje, essa segunda aula, ela diz respeito ao propósito de Deus. Então, a gente ouve muito falar sobre propósito, a gente se pergunta muitas vezes qual é o nosso propósito na vida, e muitas pessoas, se você perguntar, ela não vai saber, né? De verdade, ela vai pensar em diversas coisas, na profissão que ela quer exercer, no que ela quer ser depois de terminar os estudos, ou o casamento, ou as coisas materiais que ela quer ter, e ela coloca isso como propósito, né, para a vida dela. Mas a gente precisa entender a raiz, né, do que é o propósito, o que no início, o que quando gerou o homem, quando ele criou o homem, esse homem é a sua imagem, a sua semelhança, um homem tripartido, então, espírito, alma e corpo. Qual era o propósito de Deus para o homem? O que era para ser o homem desde o início e para sempre? Porque nós somos criados seres eternos, né? Num outro momento a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, qual era o propósito de Deus quando Ele nos criou? Vamos então começar a falar um pouquinho sobre isso e a gente vai entender isso um pouquinho diante da palavra. Nosso texto base, ele vai ficar um pouquinho dentro daquilo que a gente já falou semana passada, que é em Gênesis 1, 26. Então eu vou ler novamente aqui para vocês, quem tiver aí com a Bíblia, quiser abrir junto comigo, é bom para que você leia o texto na sua Bíblia, para que você possa então gravar, possa ver onde está esse texto, então você possa estudar melhor aí, tá? Com a tua Bíblia aberta. Então Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vamos ler junto aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse é o nosso texto base. A gente vai continuar em cima desse texto, porque ele é a base do princípio, né, da criação do homem. E ali nos mostra também o propósito para o qual Deus nos criou. Então, indo para a nossa apostila, e aí eu quero lembrar para vocês, quem quiser acompanhar com a apostila, gente, eu estou deixando sempre no rodapé desse vídeo aí no YouTube, eu tô deixando o meu e-mail, né? Vocês podem mandar um e-mail dizendo eu quero a apostila. Eu vou estar enviando o arquivo em PDF e vocês vão poder então imprimir em casa, né? E ter aí a apostila para que vocês possam acompanhar a aula pela apostila, tá bom? Vamos lá. Então, com essa base desse versículo que a gente acabou de ler, eu quero começar a falar com vocês sobre o primeiro ponto que a gente identifica aqui nesse versículo. Então, eu coloquei aqui na apostila pra gente. O principal e primeiro propósito de Deus para a criação era ter filhos segundo a sua natureza ou espécie. Então,
Então, nós começamos a ver ali no início desse versículo 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, vamos parar aqui para a gente analisar. Quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e a sua semelhança. E quando eu coloquei aqui que Deus cria, né, a criação para Deus do ser humano, eram para ser filhos segundo a sua natureza e espécie. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor talvez isso, a gente precisa usar alguns exemplos para que a gente entenda o que a gente quer dizer com natureza e o que a gente quer dizer com espécie, tá? Então, para que a gente possa então voltar para o homem. Eu vou citar exemplos aqui de outros elementos da natureza para que a gente possa então entender o que essa palavra está dizendo, o que Deus está dizendo sobre essa criação que ele acabou de fazer, que é o homem, tá? Então, quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, uma laranjeira, eu costumo dizer nas aulas, né? Quando você pega uma árvore, uma laranjeira, e você, no tempo em que ela dá o seu fruto, você vai lá naquela árvore e colhe um fruto daquela árvore, o que você espera achar naquele pé de laranjeira? Laranjas, né? Por quê? Porque é um pé de laranjeiras, então aquilo vai dar laranja. Se nós pegarmos um animalzinho, por exemplo, um cachorro, e nós, no caso de uma fêmea, né, uma cadela, essa cadela ela tiver filhotes e a gente for ver esses filhotes que ela acabou de ter, o que é que nós vamos ter naturalmente na criação dessa cadela, né? Uma criação de cachorrinhos, de filhotes de cachorro, né? Então, vão ser pequenos cachorrinhos que aquela cadela acabou de criar. Então, ela vai dar cria ao elemento ao qual ela é, a espécie que ela é. Então, tanto a laranjeira quanto a cadelinha aqui, né, ela acabou de dar cria e essa árvore acabou de dar frutos, nós esperamos colher exatamente os frutos de acordo com aquela espécie. Então, qual é a espécie daquela árvore que eu acabei de colher? Uma laranja? É uma laranjeira, né? Então, a semente daquilo é de laranja. Então, e se eu for para um animal, dando aqui como exemplo para a gente pegar um cachorro e uma cadela, nós esperamos que daquele casal de animais nasça também cachorrinhos, né? Porque é a espécie. E se a gente se aprofundar mais ainda na questão de realmente espécies, no caso de animais como o cachorro, que existem diversas, você não vai colher, né? Você não vai ter uma cria, por exemplo, de pincher, você não vai ter um pastor alemão. Por quê? Porque a semente que está ali naquela espécie é de pincher. E a semente que estaria, por exemplo, num pastor alemão é de um pastor alemão. Então, a cria a ser dada, o fruto a ser colhido de uma espécie é segundo a sua semente. É segundo a sua origem. Tá? Então, não é diferente com o homem. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava dando para nós, como nós falamos semana passada, Deus estava nos dando um DNA. Deus estava nos dando uma origem, uma semente, uma espécie. Então, por isso nós somos chamados de raça humana, vamos dizer assim, né? Espécie humana. Por quê? Porque todos nós somos humanos. Só que nós temos uma origem, nós temos uma raiz. E essa raiz é o próprio Deus. Porque Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O ser humano foi o único da criação feito pelo próprio Deus a partir dele mesmo. Então, todos os outros dias em que Deus foi formando a terra, foi formando o universo, ele foi dando ordem com a sua palavra e as coisas foram criadas. Então, Deus falava, né, haja luz, e todas as outras ordens que ele foi dando nos dias seguintes, e as coisas foram sendo criadas a partir da sua palavra. Mas quando chega no sexto dia em que Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então existia uma raiz, existia uma semente, existia um antes daquele que estava sendo criado, né? Então nós viemos de alguém, nós viemos de um ser que podia gerar a nossa espécie.
E então nós viemos do próprio Deus, segundo o que a palavra está dizendo assim. Então a nossa espécie, a nossa natureza, né, segundo isso que a gente está falando aqui, lembra da árvore e da cadelinha? A nossa origem, a nossa semente é o próprio Deus. Então o que Deus espera colher a partir de Adão são filhos segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Eu costumo dizer também, quando eu falo um pouquinho sobre esse assunto, que a gente olha nitidamente, né, para um casal que gerou ali uma família, que tem filhos, e você olha para esses filhos e você, em alguns casos, fica muito latente, muito fácil de identificar. Você olha e diz assim, você nem viu o pai e a mãe ali junto com aquela criança, mas você conhece os pais daquela criança e aquela criança está naquele ambiente, você chega e diz o quê? Menino, menina, você é filho ou filha de tal pessoa, não é? E geralmente a pessoa diz assim, mas como você sabe? Né? E aí a gente vira, e a pessoa vira para nós, ou nós respondemos para ela e dizemos assim, você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe, você tem o jeito do seu pai falar, você tem o jeito da sua mãe falar, né? Você tem as mesmas características do seu pai ou da sua mãe. E é isso que traz a identificação de quem aquela pessoa é filho ou filha. Não é isso que a gente geralmente faz? A gente já identifica pela forma de falar, pela forma de agir, ou pelo próprio estereótipo, né? Pelas próprias características físicas. Então, aquele filho parece no rosto, no jeito do corpo, nas habilidades, né? Tem filhos que parecem muito com os pais naquilo que eles fazem, como habilidade natural. Então, a gente identifica rapidamente. Eu falo isso porque os meus filhos parece que eles foram feitos cópias, né? Xerox mesmo. A meu respeito. Então, a maioria das pessoas costumam dizer isso, fala assim, é impossível ver os seus filhos, Elisângela, e não reconhecer que eles são seus filhos. Inclusive minha neta hoje, né? Eu já tenho uma netinha de 3 anos, e aí quando você olha para ela, você fala assim, não tem como não ser filha ou neta da Elisângela. Por quê? Porque as características estão ali visíveis, você olha e você já identifica. Queridos, a mesma coisa o nosso Pai, o nosso Deus, ele espera ver nos seus filhos. E a grande diferença, muitas vezes, tem sido justamente aí. Nós temos sido gerados, nós fomos criados, né, pelo próprio Deus, porém, nós vamos entender que a partir da queda, há uma deformidade, há uma aliança sendo ali quebrada, há um DNA sendo quebrado, e aí a partir disso nós vamos não mais ter filhos segundo a espécie, segundo a natureza de Deus, mas nós vamos ter outra espécie então aí sendo gerado. Mas não é esse o propósito ainda nessa lição, nós provavelmente vamos ver isso na próxima, mas vamos nos ater ao propósito, ok? Então nós vemos o primeiro ponto aí, que é Deus fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o primeiro e principal propósito do ser humano em Deus tê-lo criado era ter filhos segundo a sua natureza e a sua espécie. Então, o que Deus queria fazer era reproduzir Ele mesmo em vários filhos. O que Ele queria era ter muito mais filhos para ter relacionamento com ele. Então, quando um pai e uma mãe se casam e querem ter muitos filhos, a intenção desse casal é formar uma família muito grande. Para quê? Para ter simplesmente muitos filhos? Para, sei lá, a casa ficar cheia? Não. Para que aquele ambiente familiar fosse muito mais aconchegante, fosse muito melhor de estar ali no meio daquelas pessoas. Porque é ruim, não é? Ter uma família pequena. Eu sou filha única também, e isso trazia uma certa, né, uma coisa ruim, né? Porque você não tem irmãos, você não tem com quem brincar, né? Na infância, ou mesmo depois na adolescência, e mesmo assim com os pais também, ter um filho só parece que você fica mimando demais aquele filho, né? Então, eu acredito que quando Deus nos criou, quando Deus gerou o primeiro homem, Adão, e então imaginava que a partir daquele homem haveria então uma terra cheia de filhos, segundo a sua natureza e segundo a sua espécie, uma família muito grande, onde ele pudesse então ter comunhão com todos esses filhos, segundo a sua imagem e a sua semelhança, ok? Então, o nosso primeiro propósito
aliás, o primeiro propósito de Deus, perdão, é ter filhos segundo a sua natureza e segundo a sua espécie. Então Deus tinha esse propósito de fazer filhos segundo a sua própria imagem, a sua semelhança, ok? O segundo ponto que a gente vê aí é o domínio, né? Então, o restante do versículo, da parte A, né, do versículo, fala assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a segunda coisa que Deus, então, dá ao homem, ou ele deseja para o homem, é domínio. E quando a gente fala de domínio, a gente fala de ter autoridade, ou exatamente essa palavra domínio, você dominar sobre aquilo que foi colocado nas suas mãos, que foi colocado para que você cuide, que foi colocado para que você administre, né? Então, quando a gente fala de um bom administrador de empresas, né, a gente subentende que a gente quer que aquele administrador administre tão bem aquela empresa que foi lhe colocada em confiança, que ele multiplique os bens para aquele proprietário daquela empresa, né? Ou que ele conheça toda e qualquer área dentro daquela empresa, para que se houver algum problema, se houver alguma dificuldade, ele consiga então resolver qualquer problema que ele tiver. E eu falo que para o homem, para a humanidade, foi colocado ainda mais do que isso que eu estou tentando dar exemplo aqui para vocês. Deus está dizendo que o homem dominaria, nada seria superior ou nada seria acima do homem no sentido de domínio, no sentido de autoridade, no sentido de execução, no sentido de autonomia, né? Então o homem dominaria sobre toda a terra, sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vejam que Deus é objetivo em dizer sobre o que o homem então dominaria, né? O homem dominaria sobre a natureza, sobre tudo que está aí criado para nosso benefício, né? Então Deus cria toda a criação, todos os animais das águas, dos céus, ou mesmo os da terra, né? E dá ao homem o domínio sobre todos esses animais. Então o homem teria domínio sobre toda a terra. Legal que Deus não coloca, e é justamente aí que a gente precisa entender que isso não existiria, uma coisa que a gente vê hoje nitidamente acontecer, e não é de hoje, na verdade, né? Nós vemos isso muito lá atrás, justamente há 4, 5 mil anos atrás, quando a gente olha para Gênesis, a partir da queda, o homem tentando dominar algo que não era para ele dominar, que é o quê? O outro homem, tá? Então não é de ontem que a gente vê isso, e parece que a raiz tem a ver com alguém que passou então a dominar sobre o homem. Nós vamos entender isso na lição que vai falar sobre o pecado, ok? Mas Deus é enfático em dizer que o homem, ele dominaria então sobre a natureza e não sobre outro homem, ok? Então não existe um propósito de Deus para o homem, para o ser criado à imagem e semelhança de Deus, para que ele domine sobre outro homem. Mas ele tem o domínio, ele deveria ter o domínio sobre toda a natureza. Isso sim, deveria ser de domínio do homem. Mas o homem, de alguma maneira, perdeu isso e nós vamos entender isso melhor depois. Então, esse seria o segundo propósito da criação do homem, segundo Deus, segundo o propósito que Deus tinha para o homem, ok? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro que eu coloquei aqui pra gente seria o reflexo da sua glória aqui na terra. Querido, você pode perceber que o exemplo que eu dei para vocês é de um pai e uma mãe que têm filhos, e esses filhos são reconhecidos por causa da aparência, né, ou por causa do jeito de falar, ou das habilidades, de tudo isso que eu já acabei de falar para vocês. Não é bom para um pai e para uma mãe ser reconhecido, né, como pai ou mãe daquele filho, a partir de traços que aquele filho demonstra, ou a partir da própria aparência, quando alguém diz assim, nossa, como o seu filho, ele é lindo, ele parece com você, como o seu filho é inteligente como você, como é bom, né, que as pessoas reconheçam os nossos filhos a partir daquilo que eles fazem,
né? E automaticamente o elogiado acaba sendo o pai e a mãe, né? Então, nossa, como seu filho é educado, você o educou muito bem. Nossa, como seu filho é gentil, né? E as pessoas vão dando elogios para os nossos filhos e vão colocando, então, essas características e a gente vai ficando até cheio, né? Até orgulhoso por aquele filho estar tendo aquelas atitudes. E isso só é possível porque aquele filho parece com o pai e com a mãe. Assim como o contrário também não é muito legal, né? Imagina quando uma pessoa olha para você e diz assim: seu filho não parece nada com você, porque você é tão educado, mas o seu filho é um mal educado. O seu filho, ele é intransigente, o seu filho, ele é um ladrão, o seu filho, ele é um autoritário, o seu filho é um delinquente, né? Então, quando a pessoa começa a dizer para nós adjetivos sobre os nossos filhos que denigrem, né, tanto a imagem do nosso filho e automaticamente a nossa como pai, porque passa a ser a nossa responsabilidade aquilo, né, meio que às vezes nem totalmente, mas passa a ser nossa responsabilidade porque talvez foi a nossa culpa, né, aquele filho, ele hoje ser como ele é. Então, e principalmente se nós não somos, porque esse é o mais importante, né? Qual é o pai, qual é a mãe que tem uma vida bacana, é uma pessoa idônea, tem boas atitudes, tem um bom caráter, e ele olha para o filho, e o filho é o inverso daquele pai e daquela mãe, né? Então aquele pai e aquela mãe olha para aquele filho e diz assim: menino, mas você não parece em nada comigo. Né? Como é que você pode ter esse tipo de atitude? Olha para mim, olha para o seu pai, e você vai ver que nós não temos essa atitude. E aquela mãe, aquele pai tenta olhar para aquele filho e tenta dizer: onde foi que eu errei? O que é que eu fiz para que você tivesse essas atitudes, sendo que eu não tenho, sendo que você não viu isso em mim, né? Então, eu acredito que o nosso Deus, ele tem esse olhar para nós aqui na Terra. E quando Deus vê alguém tendo atitudes que transmitem o reflexo da sua glória, Deus se alegra muito e diz assim: como é bom ver filhos que realmente demonstram quem eu sou como pai. Mas como é ruim ver alguns filhos que também demonstram o contrário do caráter do seu pai. Então, quando Deus diz que Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, principalmente a parte da semelhança, que eu falei semana passada um pouco sobre isso, fala sobre o caráter de Deus, fala sobre os atributos de Deus, né? Então, Deus criou o primeiro homem, Adão, à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus queria que esses filhos se reproduzissem segundo a mesma espécie. Deus não queria que os homens tivessem uma outra atitude a não ser a atitude que ele teria em toda e qualquer situação. Quem é o nosso pai? Quais são as atitudes que o nosso pai teria em todas as circunstâncias que nos rodeiam? Então essa é e deveria ser a atitude de todo filho de